Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 2, parte 5. Surpreendemos André num sono profundo, provocado pelo cansaço e excesso de cerveja. O consumo desse produto indigesto está aumentando no país. Os consumidores são, a cada ano que passa, de faixa etária mais jovem. Assim como a maconha é vista como uma porta aberta para outras drogas, podemos considerar o consumo rotineiro do chopp e cerveja nos finais de semana como um empurrão para a dependência alcoólica. Baixo teor alcoólico, dizem os defensores das bebidas. Baixo teor de nicotina e alcatrão brandam os fabricantes de cigarro. No entanto, todos viciam, todos provocam dependência difícil de ser vencida, comentou Enoch, fazendo alusão às propagandas mentirosas que visam apenas arrancar dinheiro do bolso, caro leitor. Quando é proposta uma lei que restringe os direitos de propaganda desses produtos nefastos que produzem câncer no corpo físico e no organismo social, os legisladores sofrem tamanha pressão dos grupos econômicos poderosos que os projetos de lei acabam sendo engavetados ou sofrem profundas alterações em seus textos. Ao serem aprovados, encontram-se seriamente comprometidos na sua eficiência. A elite intelectual brasileira nem sempre assume compromisso com valores nobres, quando valorosos representantes se colocam na tribuna para defendê-los. Seus discursos não encontram eco em outros setores da sociedade e eles acabam gritando ao vento. O povo, empobrecido e humilhado por uma péssima distribuição de renda, não tem alcance na voz para se fazer atendido. Enquanto perdurar essa situação, veremos o predomínio dos mais espertos tirando proveito da ingenuidade e despreparo das camadas sociais inferiores, porque essas mal saíram do completo analfabetismo e não têm acesso aos instrumentos de cultura que beneficiam os ricos. Somente à custa dos esforços de um grupo pequeno, porém consciente, a mentalidade brasileira poderá mudar a médio prazo. Com a educação aprimorada para todos os meios de comunicação em mãos mais escrupulosas, veremos raiar um dia mais promissor para nossa terra. Agora você se empolgou, Luiz Sérgio. Já não estou vendo o frade de outros tempos, mas um sociólogo preocupado com o destino do país. Na mosca, Enoch. A Bíblia registra que existe hora de falar e hora de calar, hora de plantar e de colher. Estou na minha hora de falar aos leitores como um brasileiro de coração que se alegra com o progresso e se entristece com as dificuldades de um povo essencialmente generoso, potencialmente bom, que enriquecerá o planeta com a oferta de grãos e de valores nobilitantes, quando lhe for dada uma orientação segura nos planos político, econômico e social. Concorda? Concordo e acrescento. A pátria, que é conhecida pela trindade futebol, carnaval e samba, tem um potencial maior. Grandes vultos passaram por aqui e ainda chegarão a este solo. O povo não perderá a alegria essencial, mas terá a oportunidade de desenvolver-se no campo tecnológico e científico. Grandes pesquisas científicas terão raízes em mentes brasileiras, mesmo que essas tenham de buscar recursos lá fora. E quantas já não partiram, por não serem valorizadas, por não receberem subsídios estatais e até por não perceberem salário condizente com seus méritos. É nesse contexto social que André terá a oportunidade de realizar sua tarefa redentora. A visita do inimigo oculto evidenciou o início da batalha pessoal, que deverá conduzi-lo à casa espírita que os prais frequentam. O inimigo ficou à espreita, pouco distante da residência, certo de que o jovem, liberto do corpo, sairia para se recompor e frequentar os lugares de sua predileção. Assim aconteceu. Vimos a figura fluídica de André aparecer na rua, tranquilo, como se estivesse no corpo físico. Procurava os companheiros de noitada. Resolvemos interferir em seus planos e nos apresentamos como novos amigos. Dispomos a uma conversa séria e necessária. Inicialmente, ele relutou em aceitar nossa companhia. Depois, julgou-nos pessoas confiáveis, gente de boa índole. Assim, podemos bater um papo. Falamos de responsabilidades, de compromissos assumidos, de dívidas a serem pagas. Ele ouvia com aparente atenção, mas nós percebíamos que era pura fachada.
No íntimo, ele considerava tudo uma chateação e não via a hora de se ver livre de nós. Enoque, Samita, Karina e eu nos entreolhamos e concluímos que a melhor maneira de convencê-lo a nos dar atenção seria trazer à sua presença aquele alguém que há tempos o espreitava. Era fácil, porque a entidade estava a poucos quarteirões. Fomos buscá-lo e, para causar impacto maior ao jovem intransigente, fizemos a apresentação. André, apresento-lhe Tião. Não ouvimos resposta. André caiu ao chão num baque surdo. A dose do remédio fora forte, mas ele precisava. Como dissemos, se não fosse por bem, Tião arregalou os olhos e procurava uma forma de estrangular o jovem. Seu ódio era visível e transbordava em palavras e gestos vis. Amparamos André e o conduzimos a um ambiente adequado, na dimensão espiritual próxima da crosta. Quando pensamos em convidar o obsessor, percebemos que estava em nosso encalço. No seu modo de ver, estávamos roubando a sua vítima. Tudo saía contento. Atingiríamos, com a ajuda de Deus, dois bons objetivos: doutrinar um obsessor e convencer um espírito rebelde a iniciar a sua formação na doutrina espírita, coisa que sua mãe não cansava de suplicar. Passado o susto, André reanimou-se. Contivemos Tião para que ambos se engalfinhassem numa luta corporal. Espírito tem um corpo espiritual. Vencido o estresse inicial, que não nos causou surpresa, demos a palavra a Tião para que explicasse o motivo de sua perseguição ao jovem. Esse cara aí, disse, apontando o dedo para o rosto de André, aprontou poucas e boas com a minha família no passado. No momento de fraqueza de minha pobre irmã apaixonada, aproveitou-se dela e depois abandonou-a grávida, à própria sorte. Agora, disfarça-se de bom moço, mas consigo ver nele o crápula do passado. Prometi vingança e vou cumprir a promessa, custe o que custar. Não sei de nada, cara. Não me lembro do que está falando. Estou certo de que tenho sido perseguido e espancado por você, inocentemente. Interrompemos o diálogo, pois nenhum dos dois teria condições de conduzi-lo com clareza. André não tinha lembrança do passado. Apenas ouvia as ameaças do interlocutor desconhecido. Providenciamos uma rápida regressão de memória para o jovem que estávamos auxiliando. Algumas cenas apenas, entre as quais incluímos a irmã de Tião. O rapaz emudeceu. Só acreditou porque era impossível não crer no que viam seus olhos. Meditou e chorou, porque sentimentos bons estavam desabrochando dentro dele, pelo trabalho reeducativo de Cíntia e Marcelo. A muito custo, ele proferiu uma única frase: eu fiz tudo isso? Tião lutou contra os laços fluídicos com que restringimos seus movimentos. Queria desabafar todo o seu ódio, toda a sua mágoa contra o antigo companheiro. Ele próprio introduziu o falso amigo no local onde se encontrava a presa. Portanto, sua amargura era muito grande. A traição de um amigo é muito dolorosa. Compreendemos e lamentamos. Mostramos ao obsessor que ele também não fora um santo. Tinha contas a ajustar com outras pessoas. Logo, ambos seriam devedores. Querendo saber por que André se convertera num covarde chorão, nós explicamos. É o efeito do arrependimento verdadeiro e da formação religiosa que está recebendo da família. Ele pagará o mal que fez com atos de bondade que aprenderá na doutrina espírita. Terá uma vida de sacrifícios, sem direitos à boemia e a descansos prolongados. Ele pagará todo o mal que fez durante esta vida apenas? Perguntou Tião, mais descontraído. Nesta e em outras mais, se necessário for. Esta é a lei. Para ajudá-lo, estamos trabalhando para colocá-lo em contato direto com os ensinamentos espíritas. Ele precisará educar a mediunidade para ser útil. Tião mostrava-se convencido e transformado interiormente. Sabedor de que o rapaz rebelde fugia do compromisso, ofereceu-se para vigiá-lo para nós. O ex-obsessor descobriu uma maneira de castigar André: obrigá-lo a frequentar o centro espírita Caminhoneiros da Esperança. Evidente que não precisávamos desse acréscimo de auxílio, mas entendemos que Tião só teria a ganhar frequentando os cursos evangélicos em companhia de André. Por outro lado, teríamos como vigiar os dois. Ainda bem que nossa equipe é numerosa. Leitores curiosos fazem perguntas mentais sobre o tamanho da equipe de jovens.
Somos numerosos, é só o que podemos dizer. Novos amigos chegam enquanto outros assumem tarefas e responsabilidades diferentes. Mas estamos sempre a nos rever. Amigo é coisa para se guardar.